Ok. Tá, agora eu acho que vai. Beleza. Essa é a segunda peça de conteúdo que eu tô postando nesse canal. Após a reinauguração oficial, por assim dizer, dele. Aquele primeiro podcast foi 30 minutos de lenga-lenga. Eu fiquei 33 minutos falando nada com nada. Mas tem muita coisa ali que eu acho que dá pra extrair e tentar fazer novas peças de conteúdo, né? Fazer vídeos e tal. Tentar deixar tudo mais elaborado e tentar repostar de maneira mais estruturada, só que isso vai ficar mais pra frente porque eu pretendo postar mais vezes para melhorar o que eu tô fazendo, de tentar deixar mais interessante, mais engajante. Mas de qualquer forma, eu não gostei do resultado, eu acho que o vídeo tá uma merda. Mas eu precisava postar daquele jeito mesmo pra deixar como um marco, tipo, ok, tá postado, tá feito, é o primeiro, é isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar o andamento das coisas mais pra frente. Eu tenho a expectativa e a intenção de melhorar o conteúdo que eu tô criando e que eu vou postar. E aí, conforme essas melhorias forem acontecendo, eu pretendo ir lá voltar naquele vídeo, pegar ele, destrinchar ele, pegar um vídeo grandão e fazer várias pecinhas de conteúdo menores e mais bem estruturadas, mais bem apresentáveis para repostar aqui no canal. Eu acho interessante essa ideia. Mas bom, sobre o que vai girar o tema desse meio podcast, meio vídeo no YouTube? Do medo, do receio. Esse vídeo que eu tava enrolando para postar era algo que eu precisava fazer para tentar ficar um pouco mais leve em relação à criação de conteúdo, em relação à postagem de conteúdo no YouTube. E era algo que estava me impedindo um pouco, porque eu, na verdade, estava me impedindo, pode se considerar um tipo de autossabotagem, porque eu estava com medo de postar, talvez, não sei. É mais uma situação que se provou, pelo menos na minha vida, de que o medo, o receio que eu tenho das coisas atua para mim como se fosse uma bússola. Então, se eu tô com receio de fazer uma coisa, é porque provavelmente tem algo muito foda do outro lado. Eu posso deixar aqui, quem sabe, uma história para tentar fazer um paralelo. Algo que é bem recente foi em julho de 2023. Eu participei de um intercâmbio de curta duração. Fui para a cidade de Los Angeles, na Califórnia, para ter aula com especialistas na área de design e de storytelling. Então, eu tive uma semana de aula ali focada em design, tive aula com Alex Swart, ele é holandês, e ele fez vários trabalhos na área de design, mas o que mais tem destaque para mim, pelo menos, foram as campanhas que ele fez para o Oscar. Ele trabalhou diretamente na divulgação do Oscar. E nas outras 2 semanas daquele mês eu tive aula com Tom White. Para quem não conhece, ele é basicamente storyteller. A profissão dele é contar histórias. Acontece dele dar de vez em quando aulas na CSUN. E aí nessas aulas ele contou de algumas coisas que ele fez na época em que ele ainda estava trabalhando para a indústria antes de criar as companhias dele e tal, as empresas dele. E ele falou que ele trabalhou no Citibank, trabalhou na Lockheed Martin. Caraca, eu esqueci agora a outra companhia que ele trabalhou. Mas enfim, são essas duas que eu queria deixar em ênfase aqui, porque na Citibank ele foi um dos caras responsáveis pela invenção do caixa eletrônico, então a ideia dele. Ele foi designer industrial por bastante tempo. E quando ele foi contratado pela Lockheed Martin, foi para auxiliar, na verdade, na divulgação do F-15, se eu não me engano, do caça F-15, acho que é esse. E nessa época ele conseguiu mandar o valuation da Lockheed Martin, né, a empresa que ele trabalhava na época, para o espaço. A empresa valorizou muito depois do trabalho dele de divulgação em cima do caça, né, do F-15, porque eles tiveram, a Lockheed Martin conseguiu fechar contrato com o governo americano e tal, e até hoje boa parte da receita dessa empresa
vem por causa de contratos com o governo dos Estados Unidos. Então é uma empresa que hoje está bem forte no ramo aeroespacial, né? Mas por que eu estou falando isso? Quando eu passei no final de 2021, eu tinha um prazo limite para me decidir se eu queria ir ou não. Meu pai me perguntou: você quer ir? Se você quiser, a gente faz acontecer. E eu fiquei matutando muito aquilo na minha cabeça. Eu não tinha certeza. Tipo, será que é isso? Será que vai dar certo? Pensei que aquilo fosse golpe também. Fiquei matutando bastante. Fui pesquisar, fui atrás, descobri que não era golpe. Caiu a ficha, eu realmente tinha sido selecionado. E morrendo de medo, cheguei pro meu pai e falei: vamos fazer isso acontecer. Medo do que? Até hoje não sei. Mas é o mesmo tipo de medo que eu senti antes de postar e de gravar aquele primeiro vídeo que eu postei agora, final da semana passada. Só que aí que tá a virada. Fiquei me preparando, né? Do final de 2021, 2022, fiquei juntando dinheiro, fui atrás de renovar meu passaporte, tirar o visto americano, fiz tudo certinho. Fui pagando as primeiras prestações do curso, porque apesar de eu ter ganho uma bolsa de 70%, ainda tinha uma parte que é paga. A faculdade americana é assim, tem geralmente algum tipo de custo envolvido. E aí acabou que no dia 7 de julho de 2023 eu fui para Los Angeles. Foi a minha primeira viagem internacional sozinho. Era uma viagem que eu estava querendo fazer há muito tempo, de visitar os Estados Unidos. Acabei visitando uma das cidades mais legais que eu podia visitar, assim, porque sempre tinha alguma coisa diferente para se fazer. Fiquei num bairro universitário. Fim de semana, conhecia o mapa como a palma da minha mão, porque eu joguei muito GTA V quando eu era menor. Então conhecia boa parte da cidade já, sem nunca ter visitado ela. E conheci gente sensacional, do Brasil e de fora, sabe? Então o medo era algo que estava me impedindo de ver além disso, sabe? E eu queria deixar esse segundo episódio, entre aspas, esse, essa segunda coisa que eu tô gravando aqui, pra colocar você que tá escutando pra pensar um pouco. Esse medo que você tá sentindo é algo que é o seu instinto, é a sua parte biológica falando, tentando te proteger de algo? Ou é só o medo do desconhecido? É algo que você não experimentou, mas que no fundo você tem uma noção de que pode ser algo incrível. É sobre isso que eu queria falar hoje. E acabou que essa viagem para os Estados Unidos era a segunda opção. Era algo que eu não sabia como ia ser. E acabou que eu me joguei de cabeça mesmo com medo. Fiz tudo com medo mesmo. E eu não me arrependo nem um pouco. Na verdade, eu teria me arrependido de não ter ido. Lá eu conheci duas pessoas que foram importantíssimas também para a criação desse canal. Uma é a Patrícia, do Entre Amigas. Então eu conheci ela no avião. A gente ficou conversando direto. Todo dia a gente se via lá, tava super gente fina. Ela foi uma pessoa que só reforçou o que eu já via na época em que eu estava pesquisando sobre o que eu ia fazer no quesito de criação de conteúdo aqui nesse canal, sabe? Eu pesquisava bastante do MrBeast, que ele é um cara que, assim, se você quer fazer dinheiro no YouTube, é só você seguir a receita do MrBeast, porque ele é o cara que desvendou, ele sabe como faz, é só você replicar o que ele tá fazendo e você vai ter sucesso no YouTube, porque é engajante, é altamente engajante o conteúdo dele. Não é minha praia fazer isso, eu quero fazer algo mais meu, por assim dizer. Mas voltando ao assunto um pouco, eu conversei muito com a Patrícia Gomes, né, no avião, no caminho para Los Angeles. Ela sempre falava: não, posta, 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 tal, mostra ali o que você vai fazer, tal, e me manda o link que eu vou assistir também assim que você postar, pode me avisar. E eu fiquei com isso matutando na cabeça por muito tempo. Tentei gravar para poder reinaugurar o canal umas 5, 6 vezes. Deletei todos os projetos, eu nunca consegui levar adiante. E tem uma outra amiga minha que Los Angeles me deu de presente, é a Yara. Basicamente ela simplesmente foi lá e fez. E fim de papo, ela não ficou pensando, repensando, ela só foi lá e fez. Ela editou bem e tal, tudo bem editadinho, tudo bonitinho, pá. Falei, cara, só foi lá e fez e eu aqui matutando na cabeça com medo de fazer, com medo de fazer. Tentei gravar também mais 5, 6 vezes depois dessa vez, também deletei tudo de novo. Até que em um fim de semana simplesmente peguei, sentei, gravei tudo numa sentada só praticamente. Meia hora minha falando. Na verdade deu quase 50 minutos, eu cortei bastante coisa.
e postei. E no momento, né, da última vez que eu chequei o vídeo estava com, sei lá, 6 visualizações. O YouTube não tá recomendando muito provavelmente, porque é um vídeo longo pra caramba. Um vídeo desinteressante, um vídeo que eu falo nada com nada, mas de qualquer forma foi o primeiro vídeo. Foi a primeira peça de conteúdo que eu coloquei e vai ficar lá. Eu não tenho a intenção de deletar aquilo, eu pretendo deixar ali e é isso mesmo, para usar como forma de benchmark, sabe? E ter um marco também, ó, o canal voltou ativa nesse dia quando eu postei esse vídeo. E é isso, sabe? Essas duas amizades que eu. Duas das inúmeras, né, amizades que eu fiz em Los Angeles são as principais influências por trás da criação desse canal. Então, não sei se vocês estiverem escutando isso, um abração para vocês. Então, eu acho que como resumo, dá pra deixar aqui que apesar do medo ser um sentimento assim, que é bem forte, sabe? Que pode te paralisar de vez em quando, tentar te parar. Às vezes você pode usar ele como bússola. Então, se tem algo que te assusta, é justamente o sentido que você tem que seguir. Eu posso deixar aqui um questionamento, né, de um cara chamado Alex Hormozi. Ele é empresário norte-americano, tem um canal no YouTube também de grande sucesso aqui na plataforma. E a pergunta dele é: se você não tivesse medo, o que você faria? Geralmente, a resposta para essa pergunta é a coisa mais absurda, mas é a mais empolgante, sabe, que você pode fazer. Então, muito provavelmente é o caminho que você deva tomar. É um risco que talvez você deva correr. É algo para se pensar. Será que, será que daqui a 10, 20 anos, será que você não vai ter se arrependido de não ter começado a fazer aquele canal no YouTube mesmo sem ligar a câmera? Ou se arrependido de não chamar aquela pessoa que você gosta para sair? Ou não ter aceitado aquela vaga de emprego? Ou não ter se demitido para seguir o seu sonho de ser um produtor musical? Ou não sei, ou largar o seu emprego de contador para virar bailarina no Bolshoi, sei lá. Não sei qual é o seu sonho, mas se te dá medo, é porque provavelmente é algo desconhecido. Mas ao mesmo tempo pode ser algo que vale a pena tentar. Eu acho que o que para a gente é aquele questionamento: ah, mas e se der errado? Como é que eu fico? Eu posso deixar outro questionamento para vocês: mas e se der certo? E se der mais certo do que você esperava? E se der tão certo que a sua história for um exemplo a ser passado adiante? São coisas para se ponderar, para se refletir. Agora que eu postei o primeiro podcast, entre aspas, tô mais hypado do que nunca para continuar criando conteúdo. Tô planejando alguns roteiros agora, dessa vez com algumas coisinhas mais técnicas também. Eu não pretendo fazer um canal de um tema só. Eu quero fazer algo um pouco mais multidisciplinar, porque tem muita coisa que eu gosto de fazer e eu quero mostrar num canal só. Para mim, não tem muito sentido fazer 55 mil canais diferentes, um para cada tema. Eu acho que não ia ficar legal, ia ficar meio sobrecarregado. E é isso. Esse canal do YouTube no momento é um laboratório em que eu estou experimentando de tudo um pouco e vamos ver até onde que isso vai. Obrigado você que escutou até aqui. Tamo junto.